outro caso aqui, é nojento, é estarrecedor, Márcio. Foi no Guarujá, a mãe que luta para manter os 3 filhos pequenos longe do homem que abusou sexualmente deles. Longe de um monstro, o próprio pai das crianças. Dá uma olhada aí. O drama desta mãe parece não ter fim. Os 3 filhos pequenos dela foram vítimas de abuso sexual praticado pelo ex-marido. Apesar do esforço da mãe para apagar da memória dos filhos tudo o que aconteceu, tamanha violência deixaram marcas visíveis no comportamento das 3 crianças. É difícil, muito. E quando começou a esquecer, lembrou agora, porque ele foi solto e eles entraram em pânico. Se tornaram um pouco mais agressivo, crianças com pânico, tem pânico de tudo. Elas passam por tratamento psicológico no CREAS, com a junta de psicólogos que tem lá, para ver se melhora. Por causa das acusações, o pai das crianças foi julgado e condenado a 16 anos de prisão. Até aí, tudo bem. O problema é que ele recorreu da sentença e depois de cumprir apenas 10 meses de pena, foi solto e agora aguarda o recurso em liberdade. Segundo Joelma, desde que o ex-marido saiu da cadeia, em setembro deste ano, ele passou a rondar a casa dela e a fazer ameaças. Assustados, mãe e filhos tiveram que se mudar de casa. Estou morando em outro local com medo, porque ele foi solto e foi para o mesmo bairro que eu estava. Ele falou que eu ia pagar bem caro, disse que eu era mentirosa, que as crianças eram mentirosas, sendo que tem prova no fórum contra ele, e disse que eu ia pagar bem caro. Joelma conta ainda que já pediu ajuda na delegacia e no Fórum do Guarujá, onde entrou com pedido de uma medida protetiva. Enquanto persiste o drama desta mãe, todos aqui vivem um pesadelo, acordados. Eu quero que ele volte para a cadeia, que é o lugar dele. Márcio, diante da revolta que o nosso telespectador deve estar passando nesse momento, né? Porque a gente está falando de abuso, né? De crianças. O que deve ter acontecido? O que aconteceu para esse cara estar solto, Márcio? Vamos então pelo começo? Vamos lá. Para o telespectador entender, para a dona de casa entender. Houve inquérito policial, ok? A autoridade policial presidiu. Seus agentes investigaram, ok? A delegada concluiu, relatou, mandou para onde? Para o fórum, primeira vara, juiz monocrático, primeira instância. A primeira instância o que faz? Condenação. Qual é a primeira... Ele foi condenado Ele foi na primeira condenado, instância. ele foi condenado na primeira instância, até aí tudo bem. O Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz aceitou, até condenado, tudo bem? Tudo bem. O que faz a defesa técnica? Grau de apelação. O que é apelação? É apelação, é segunda instância da Justiça Brasileira, do TJ. Isso foi analisado por uma colenda Câmara de quem? De desembargadores. O que é desembargador? Aquele que já foi juiz, então ele está num patamar a mais, então ele vai analisar aquilo que o colega magistrado fez na primeira instância, e ele reformou a sentença e entendeu que não havia ali provas suficientes de autoria. Então, diante disso, foi concedido o Instituto do HC, foi concedido a liberdade do hora suspeito. Aí vai muito de interpretação, Márcio. Peterson, o direito brasileiro ele é interpretativo. Para você ter uma ideia, o mesmo crime acontece em São Paulo, o mesmo crime acontece no Rio de Janeiro. Duas decisões distintas, porque é um direito que ele é interpretativo.